O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá a todos, estamos começando mais uma transmissão pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O nosso tema de hoje, estratégias de sustentabilidade financeira e bem-estar para o profissional imobiliário. Quem vai explicar tudo isso para a gente é a Ana Paula Carreiro. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Simone, como você está? Tudo bem também. Eu vou explicar para o pessoal aqui quem é a Ana Paula, né, que vai trazer essa aula para a gente. Ela é sócia da Zenit Invest, escritório de assessoria de investimentos credenciado a investimentos e planejadora financeira com certificação internacional, atua com foco nas áreas de investimentos, planejamento financeiro, organização patrimonial, oferecendo estratégias personalizadas para crescimento e proteção de patrimônio. Então, a partir de agora, você já pode chamar os seus amigos, você que está entrando nessa live, que está disponibilizada nas nossas plataformas, chame os seus colegas, porque é um tema muito interessante para todos os profissionais, né? Pessoa jurídica, pessoa física, é sempre um ótimo tema. Então, antes de você começar, Ana Paula, eu já quero agradecer de antemão pela sua disponibilidade, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Vieira Neto. Quero agradecer mesmo, porque todo mundo que vem aqui para fazer uma live, para nos trazer esses ensinamentos, com certeza agregam e muito, né, no trabalho dos nossos profissionais, dos corretores que sempre nos acompanham, tá bom? Então, muito obrigada. Ótima live para a gente, e eu estou te acompanhando no final, é só me chamar, tá bom? Tá ótimo, obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui hoje para falar sobre um tema que vai muito além dos números, né? Nós vamos falar sobre qualidade de vida e tranquilidade financeira. Como a Simone comentou ali, meu nome é Ana Paula Carreiro, eu sou assessora de investimentos e sócia da Zenit Invest. Estou há mais de 5 anos ali nesse escritório credenciado a XP, com o objetivo de ajudar empresários, empresas, profissionais autônomos como vocês, corretores de imóveis, né, a transformar o potencial financeiro e a estabilidade financeira no dia a dia. A conversa de hoje vai ser sobre práticas realmente para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, aproveitar desde de hoje já realmente para que vocês construam ali uma carreira mais sólida, mais próspera e muito mais equilibrada na parte financeira, até porque nós sabemos que quando o nosso financeiro está tranquilo, está muito bem organizado, todas as nossas áreas da vida caminham de forma muito mais tranquila, não é mesmo? Mas, afinal, o que é sustentabilidade financeira? Quando nós falamos de sustentabilidade financeira, não é só sobre ganhar mais, né? Ou sobre fazer grandes vendas, grandes negociações sempre. Muitos profissionais ali possuem, fazem grandes vendas, possuem grandes negociações, né? Mas em algum momento ali pode ficar um pouco mais instável, né? Quando a gente fala aqui da sustentabilidade financeira é a habilidade que nós temos ali de manter o nosso estilo de vida, né, sem comprometer a nossa segurança futura. E por que a gente fala isso? É muito comum a gente ali lidar com o mês a mês, mas é extremamente importante que a gente possa acompanhar o nosso dia a dia ali, pensando também no futuro, né, no que a gente vai buscar mais para frente com o tempo, para que a gente tenha ali realmente uma tranquilidade financeira futura. Então, por isso, é extremamente importante que vocês pensem que o que vocês estão construindo hoje, né, vocês estão trazendo ali uma tranquilidade para o amanhã de vocês.
E isso gera muito equilíbrio emocional. Aqui a gente vai falar muito sobre dinheiro, sobre organização patrimonial, sobre orçamento, sobre finanças pessoais, mas nós vamos falar também bastante sobre equilíbrio emocional, porque isso está intimamente ligado também com a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro e com a nossa carreira também, para quem lida com vendas, né, que é extremamente importante estar realmente com o emocional bem tranquilo. E quando a gente faz uma série de pesquisas relacionando essas questões, né, o dinheiro, ele é uma das principais causas de estresse, mas também de segurança na vida de qualquer pessoa. Então, é extremamente importante que a gente tenha essa visão clara, né, de que o dinheiro, ele pode nos trazer muitos benefícios nessa parte também para nos organizar, para nos trazer muito mais tranquilidade ali no nosso dia a dia mesmo, tá? E, querendo ou não, né, a profissão do corretor de imóveis ela é uma das mais desafiadoras no aspecto de instabilidade. Porque a renda ela é sazonal, né? Ela vai ser completamente influenciada por fatores externos. Um grande exemplo disso é o que nós estamos vivendo agora, uma Selic de 14,75% ao ano, um dos maiores patamares que nós já vimos, né? Equiparando ali com o ano de 2006, desde 2006 que não vinha a esse patamar. Então, acaba impactando em todas as áreas do mercado, né? E no mercado imobiliário não seria diferente. Então, acaba impactando bastante o movimento ali de vendas. E é extremamente importante que vocês tenham essa visão, porque muitas vezes, né, não depende só de nós, né? O mercado realmente, ele não depende só de nós e a gente precisa estar preparado para essas mudanças que o mercado nos traz. Então, o que acontece é que muitas vezes, né, o corretor ali ele tem um mês ótimo de vendas, ou a imobiliária tem um mês ótimo de vendas, e no mês seguinte já enfrenta ali muitas dificuldades. Então, para o profissional que ele não vai ter essa organização financeira ali, que ele não vai se organizar tão bem, ele vai viver muito nesses altos e baixos, né? Os melhores meses ali ele está muito bem, os meses de mais dificuldade ali vai gerar muita instabilidade financeira para esse corretor, para essa imobiliária, para essa família. Né? Então, é extremamente importante que a gente fique atento a esse ponto, porque esse ciclo de altos e baixos, essa instabilidade, né, ela acaba gerando muita ansiedade, medo, e isso pode, inclusive, gerar decisões precipitadas, ou numa tratativa que você tem com o seu próprio dinheiro, ou até mesmo ali realmente numa negociação, né? Então, imagina que você acorda cedo, vai trabalhar, preocupado se você vai ter recurso ou não, né, para cobrir ali as suas responsabilidades do mês. Então, isso acaba impactando de forma muito grande, né, o dia a dia desse profissional. Então, é por isso que eu quero que vocês guardem essa frase que eu coloquei aqui para vocês, que ela é extremamente importante, né? Quando não controlamos o dinheiro nos controla. E vocês que são empresários de si mesmos, né? Sejam donos de imobiliária, sejam profissionais autônomos, né? Você ali a sua própria empresa, é extremamente importante que vocês dominem essa relação para garantir uma carreira mais sólida, mais saudável, sem precisar ficar ali pensando no mês a mês, né, de vocês. Então, nesse aspecto, o que é muito importante a gente avaliar essa organização ali, geralmente anual, né? Para quem não tem ali um salário fixo, como é o caso de vocês, é extremamente importante organizar tanto as despesas como as receitas numa forma anual, ou seja, você sabe mais ou menos ali quanto você gasta por mês, você consegue ter uma base de quanto você precisa ter de receitas, e de acordo com as suas vendas, você pode parcelar essas vendas ali por mês. Então, vamos dizer que estamos aqui em janeiro, né, início do ano, e você faz uma venda, aqui colocando números mais simples para facilitar, faz uma venda que vai tirar 12 mil reais de comissão do seu bolso. Então, você pode imaginar, ao invés de você falar, tenho 12 mil reais esse mês, você pode imaginar, eu já estou com uma média de R$1.000 por mês neste ano. E conforme você for somando as suas comissões ao longo dos próximos meses, você vai sempre dividindo essa comissão por 12 e vai somando na sua média mensal.
Dessa forma, é claro que no começo do ano, a menos que saia uma venda, né, muito grande no início do ano, dessa forma ali no início do ano, você vai ter um valor, e esse valor ele tende a ir crescendo ali, claro, né, ao longo dos meses, mas isso já começa a te dar uma base de como vai ser seu ano. Então, ali para maio, junho, julho, você já vai vendo esses valores crescendo ao longo das vendas, né? E você pode ficar muito mais tranquilo. Imagina que você faz uma venda muito boa no início do ano, em março, abril, maio, agora, por exemplo, você faz uma venda muito boa. Quando você divide, né, essa renda que você vai ter por 12, você já vê, por exemplo, que já está cobrindo os seus gastos mensais, porque você já fez ali a conta, né? Então, poxa, isso vai te trazer uma tranquilidade muito, muito grande para que você possa trabalhar com muito mais tranquilidade nos próximos meses, sabendo que aquele valor ali ele já está reservado para suas despesas mínimas ali mensais, né? Então, dessa forma, você consegue ter um controle muito maior, isso te gera uma tranquilidade, né? Muito maior também, e faz com que você possa cuidar melhor ali dos seus recursos e também do seu dia a dia, da sua carreira, saber até quando você vai poder investir ou não, né? E é aqui que entra a importância desse planejamento financeiro, né? Eu sempre costumo dizer que sem planejamento o sucesso é sorte, né? E com planejamento ele se torna uma consequência, porque se a gente não tem tudo muito bem organizado, pode acontecer qualquer coisa, se der bom, sorte, né? Mas quando a gente está muito bem planejado, isso é uma consequência, você sabe que vai acontecer, né? E é tão importante você ter essa organização das suas finanças pessoais, quanto, por exemplo, pegar um exemplo aqui já relacionado com o mercado de vocês, né? Como, por exemplo, organizar uma carteira de imóveis para venda, ou saber para quais dos seus clientes você vai oferecer um determinado imóvel. Se você não tiver esse planejamento muito bem claro, vai chegar ali no momento da venda, num lançamento, ou ali na data que você vai oferecer esses imóveis, e você não vai saber para quem, como fazer, de que forma trabalhar, né, para fazer aquela venda acontecer. Então, é extremamente importante você ter tudo muito bem organizado ali. E eu sempre falo para os clientes, da forma como for melhor para você. Porque tem pessoas que usam o famoso caderninho, né? Então, você tem ali o caderninho para te organizar, ou você pode ter uma planilha de Excel. Hoje existem uma série de aplicativos que podem te auxiliar nesse aspecto também. Não importa como você vai fazer. O que importa é que você esteja muito bem organizado e que você saiba que cada comissão que você está recebendo hoje, ela não vai funcionar apenas para pagar as suas contas atuais. Ela é uma oportunidade de plantar a tua liberdade futura. Então, é por isso que é importante você estar muito bem organizado, saber qual é o valor que você vai precisar deixar para as suas despesas, né, mais próximas, e qual valor você pode deixar investido pensando na tua independência financeira lá na frente. E aqui eu gosto sempre de colocar uma dica prática que está aqui também para vocês. Para definir uma retirada mensal fixa, independente de quanto você está recebendo. Imagina de fato que você tem ali um salário, né? Então, se você organizar uma retirada mensal fixa dos seus do seu patrimônio ali, né, dos seus investimentos, o cérebro ele vai trabalhar de forma a se organizar para que você gaste aquele valor no mês, né, para manter o teu padrão de vida em todos os meses. Seja num mês de mais dificuldade, seja num mês ali de bonança que a gente fala, que você fez ali uma boa venda. Então, dessa forma, você consegue manter um padrão de vida mais equilibrado e mais estável, sabendo que você vai poder manter ali todas as suas preferências, o que você gosta de fazer, e que o teu dia a dia ele vai estar garantido, né? Essa disciplina, ela traz muita estabilidade emocional. E ela evita ali aquelas armadilhas de viver conforme as emoções do momento. Muitas vezes de fazer uma venda muito grande e acabar já utilizando esse recurso, né? Se você está muito bem organizado nesse aspecto, você vai saber exatamente o que você vai fazer e quando com aqueles valores, que é o que a gente fala de fazer as caixinhas, né? Então, eu tenho ali a minha caixinha da minha reserva de emergência, que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. Eu tenho ali a minha caixinha para uma viagem que eu quero fazer esse ano. Eu tenho ali a minha caixinha para
presente que eu vou dar para o meu filho, eu tenho ali aquela caixinha do carro que eu preciso trocar daqui 1, 2 ou 3 anos, né? Então vai estar tudo muito bem organizado e eu vou ter também ali a minha caixinha da independência financeira, que é aquele valor que eu vou deixar guardado para o futuro, né? Então, dessa forma, você consegue se organizar de uma forma muito mais tranquila, estável, e não vai te gerar tanta ansiedade ali, né? No aspecto realmente do dia a dia, da rotina, do trabalho, porque eu sei que é muito difícil a gente ter, né, uma profissão como a de vocês, que a gente faz uma venda hoje e a gente não sabe quando vai ser a próxima venda, não é verdade? Então é extremamente importante que a gente tenha essa organização muito mais do que para um CLT ou um profissional ali que tem um salário fixo. Para quem é autônomo, empresário, né, e tem realmente valores que variam muito ao longo do ano, é extremamente importante que a gente tenha essa organização financeira, tá? Aqui uma outra dica prática, né? Eu quis, como eu comentei com vocês no início, eu quero trazer dicas práticas para que vocês possam usar já no dia a dia e que vocês possam ir vendo as diferenças já de hoje para amanhã, realmente, na organização financeira de vocês. Então, falando aqui sobre uma organização financeira na prática agora, né? O primeiro passo para a estabilidade financeira é separar as suas finanças pessoais das profissionais. E o que eu quero dizer com isso? Não é necessariamente, poxa, Ana, mas eu não tenho uma PJ, eu não tenho um CNPJ aberto, como é que eu vou fazer? Aqui o que eu quero dizer é muito mais sobre uma organização do que onde de fato o dinheiro está, né? Então, o que eu sugiro sempre é abrir 2 contas. Então, você vai ter uma conta que ela vai ser a sua conta ali do trabalho, vai ser a conta onde você vai receber as suas comissões, vai ser a conta ali onde você vai investir nos seus anúncios, né? Onde você vai investir em propaganda, esse tipo de coisa. É a conta do trabalho. E você vai ter a conta pessoal, que é a conta que você vai fazer aquela retirada mensal para pagar as suas contas principais, que é a conta ali onde você vai fazer os seus investimentos de curto, médio e longo prazo, visando os seus objetivos, tá? Por quê? Porque se tudo entra e sai da mesma conta, é como se você estivesse pilotando um avião sem controle, né? Você precisa ter realmente essa separação. Então, o que a gente sempre sugere ali para o profissional autônomo e que tem comissões muito variadas como corretor de imóveis é definir um prolabore, né? O que significa isso? Um salário mensal. E manter ele mesmo nos meses de comissões altas, tá? Então, dando aquele exemplo ali do início, né? Poxa, eu estou ali organizando as minhas contas, eu tenho mais ou menos ali o valor que eu recebi por mês, mas agora eu fiz uma venda muito, muito bacana, recebi um valor que garante o meu ano inteiro, então eu vou gastar. Não. Aqui a ideia é que você possa continuar mantendo toda a tua organização patrimonial, tá? Ou seja, não é porque você recebeu uma comissão, por exemplo, de 100 mil reais, né, numa venda, que você vai necessariamente usar todo esse valor na sequência para trocar de carro, para fazer uma viagem, algo desse tipo, né? Por quê? Porque lembra o que a gente falou ali nos slides atrás, né? A gente já tem isso tudo muito bem planejado. Se eu acabei de trocar de carro faz 1 ano, meu carro tá novo, eu tô com uma pretensão de trocar de carro de novo daqui 3 anos, eu posso investir esse valor, fazer esse dinheiro trabalhar para mim e depois até poder ganhar ali, comprar um carro mais interessante, né? Então, isso é extremamente importante que vocês tenham essa organização, tá bom? Então, o ideal é que você continue vivendo da mesma forma, tá? Pensando sempre em investir esse valor adicional para garantir uma tranquilidade e um momento mais tranquilo lá na frente. Imagina que daqui 2, 3 ou 4 meses, né? A gente nunca quer que isso aconteça mais. Imagina que a gente passa por um momento de vendas mais fracas, de dificuldade de vendas, eu já vou ter ali aquela reserva, aquele colchão para me dar essa tranquilidade, para garantir um futuro mais estável, né? Ou para pagar a escola das crianças, muitos aqui têm família, né? Precisa manter a casa, muitas vezes ajudam, né? Pais ou parentes, então é extremamente importante que você tenha essa organização muito bem definida. E essa atitude super, super simples, gente, ela cria um piso financeiro para sua vida, ela dá muita clareza e ela diminui muito a ansiedade. Por quê?
Quando você separa as suas finanças, você separa também a emoção do resultado imediato. Então, você não vai ter aquele momento de, meu Deus, eu preciso pagar essa conta e eu não tenho esse valor, né? Porque você já se organizou lá atrás, no momento de vendas mais positivas, tá bom? E isso, inclusive, é bem legal comentar isso aqui com vocês, porque isso, inclusive, ele faz com que você se torne um vendedor melhor. Sabia disso? Diversos estudos nas áreas de vendas mostram que quando o vendedor ele está estabilizado financeiramente, ele tem mais calma e ele passa muito mais confiança para os seus clientes, aumentando a quantidade de negócios. Então, veja, né? Nós somos um só. Então, quando a gente está preocupado com alguma coisa na nossa vida pessoal, isso também interfere no nosso profissional. Isso quer dizer que se a gente tiver, de novo, né, voltando ali mais para a parte financeira, que é meu domínio aqui, se a gente estiver bem equilibrado financeiramente, a gente vai trabalhar melhor e a gente vai alcançar resultados mais positivos, tá? Então, lembrem-se sempre disso ali no momento de fazer todo esse trabalho de organização patrimonial. Lembra sempre que o que você está guardando agora vai fazer uma diferença muito grande no seu futuro lá na frente. E agora que a gente já fez toda essa parte de organização, que a gente está bem organizado, né? Agora é hora de pensar no futuro. Então, investir é essencial para que o dinheiro que você conquistou hoje continue crescendo e te gerando frutos, mesmo quando você não estiver vendendo. O que eu quero dizer com isso? É aquela famosa renda passiva, né? Fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, quando a gente guarda ali, né, poupa esse valor, não utiliza nesse mês e guarda mais para frente, interessante que a gente faça também bons investimentos para que você possa ter essa renda passiva, para que o seu valor continue rendendo e também tem uma questão extremamente importante, né? Para que você não perca o poder de compra. Vocês que trabalham no mercado imobiliário, quem está há mais tempo principalmente, né, vê que os valores eles vão subindo ano após ano, nunca baixa, né? Os valores eles sempre sobem, seja nos imóveis, seja no mercado, seja para comprar um carro, né? Seja ali os serviços que a gente utiliza no dia a dia. Então, os valores eles estão sempre crescendo. Isso significa a nossa famosa inflação, né? Então, se a gente não investe os nossos recursos para que pelo menos esse valor renda acima da inflação, eu estou perdendo o poder de compra. O que eu compro hoje no mercado, por exemplo, com R$100, né? Com certeza vai comprar muito menos daqui 10 anos, quando eu for no mercado, né? Então, nesse aspecto, a gente precisa ter, pelo menos, a valorização do nosso dinheiro atrelado à inflação, né? E por isso é extremamente interessante que vocês entendam ali alguns fundamentos básicos quando a gente fala de investimentos, né? Para que isso possa trazer clareza da forma como vocês vão guardar esse dinheiro e investir esse dinheiro, né? Quando eu falo guardar aqui, pelo amor de Deus, não é guardar na gaveta, não é colocar na poupança, me dá até alergia esse nome. É justamente que vocês possam ali fazer bons investimentos, né? Sempre de acordo com o perfil de risco de vocês. Então, aqui, eu gosto sempre de trazer algumas diferentes formas de investimentos. Como a gente falou um pouquinho antes, né, sobre a reserva de emergência, esse é o principal objetivo que você precisa ter. Independente do patrimônio que você tem já imobilizado, que eu falo, né? Então, poxa, às vezes a pessoa ela tem muitos imóveis, né? Vocês com certeza se deparam com clientes que têm muitos imóveis, ou mesmo vocês gostam de investir ali em imóveis que é o domínio de vocês, afinal, né? O que vocês estão habituados a fazer. Mas a gente sabe, por exemplo, que quando a gente fala de patrimônio imobilizado, esse patrimônio ele não tem liquidez imediata, né? Se eu ficar 2, 3 meses ali sem vender um apartamento e precisar de um valor para pagar o condomínio do apartamento onde eu moro, ou uma conta básica, eu não posso vender uma janela do meu apartamento, eu não posso vender a sala, né, para conseguir esse valor. Então, ou eu teria que vender o imóvel todo, né, ou
eu não teria como conseguir esse valor. Então, é extremamente importante que você tenha essa reserva, independente da forma como você investe, seja através de empresas, seja através do mercado financeiro, seja através de imóveis, tá? E o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência, ela é pelo menos ali de 6 a 12 meses dos seus custos fixos. Se vocês pesquisarem em alguns locais sobre reserva de emergência, tem locais que falam até de 3 a 12 meses. Por que isso? Porque se você é um funcionário público, CLT, tá com um cargo assim extremamente estável, né? Você pode ter 3 meses ali reservados, até porque imagina que um CLT, ele tem o salário dele ali todo mês. Se caso, né, ele for, por exemplo, desligado da empresa, ele ainda tem um seguro-desemprego, então tem uma estabilidade muito maior, né? Agora, para o profissional liberal, empresários, autônomos, eu sempre sugiro pelo menos 12 meses. Então, pegando um exemplo aqui bem simples, imagina que os seus custos fixos hoje sejam ali por volta de 10 mil reais por mês, tá? Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 12, 120 mil é o valor que eu preciso ter na minha reserva de emergência. Então, todo o valor, né, como eu comentei ali no início, que a gente vai somando ali no mês a mês para o longo prazo, primeira coisa que eu vou formar é essa reserva de emergência, até dar ali os meus 12 meses de custo fixo. A partir do momento que eu montei essa reserva de emergência, que eu tenho esses 12 meses ali garantidos, aí eu vou passar para a próxima fase, né? A reserva de emergência é uma outra questão bem importante. Aqui, o nome já fala, né? É uma reserva para emergências, para uma necessidade específica que a gente não sabe quando vai acontecer. A única coisa que a gente sabe é que imprevistos acontecem, né? Então, quando a gente fala aqui nessa característica ali da reserva de emergência, é extremamente importante que esse valor ele fique com uma liquidez muito rápida. Então, existem ativos, né, no mercado financeiro ali, no banco, na corretora que você pode aplicar, que tem liquidez imediata, diária. Um CDB de um banco bom, que te paga pelo menos 100% do CDI, ou o próprio Tesouro Selic, né, que é o Tesouro Nacional ali, vai te pagar 100% da taxa Selic, que agora, inclusive, não é nada mal, né, tá extremamente alta, então vai te pagar muito bem, sem você correr um grande risco, né, aqui no caso do Tesouro Selic, você vai estar com risco do governo, então para o governo quebrar, a gente brinca, né, que o país precisa quebrar todo antes, você tem liquidez, né? Então você tem ali uma rentabilidade acordada e uma liquidez a qualquer momento você pode retirar esse valor para uma potencial emergência. O que muitos clientes comentam comigo é: poxa, Ana, mas existem opções que rendem mais, por que eu vou deixar todo esse dinheiro ali, né, na reserva de emergência? Porque caso você coloque esse valor numa outra aplicação, muitas vezes mais longa, vamos dar um exemplo aqui de 2, 3 anos de vencimento, né? E precise do valor numa emergência de fato, em algo que você não estava prevendo, para você muitas vezes resgatar esse valor, né? Você vai ter um prejuízo ali, uma perda de valores. Então, muitas vezes você colocou 10, esse valor ele hoje está 12, você precisa resgatar, você não vai resgatar os 12, às vezes você vai resgatar 11,5, 11, às vezes 10, às vezes até menos do que você colocou, dependendo da aplicação, dependendo do momento de mercado, dependendo do prazo que ainda falta para vencer. Então, veja que o que você perde muitas vezes nesse momento de imprevisto é muito maior proporcionalmente do que você deixa de ganhar, deixando o valor ali numa reserva de emergência, numa aplicação mais segura, que de fato vai render um pouco menos, tá? Mas isso é um princípio básico da parte de investimentos e que é extremamente importante que vocês sigam à risca. Se vocês não levarem nada aqui de toda essa conversa aqui hoje, levem pelo menos essa questão da reserva de emergência, tá? Que é extremamente importante para todos vocês. Perfeito, Ana. Então, agora eu já estou com a minha reserva de emergência ali constituída, tá tudo certo. Fiz mais uma venda, entrou um bom valor. O que eu faço com esse valor se eu já estou ali com todo o meu planejamento bem organizadinho, o valor ali em liquidez para os meus próximos meses, eu consigo trabalhar de uma forma bem tranquila. Aí a gente vai trabalhar para a parte de crescimento, né? Então, aqui a gente já vai pensar em mais longo prazo. Aí a gente vai olhar os seus objetivos de mais médio e longo prazo. O objetivo principal
que eu sempre comento, é a aposentadoria ou liberdade financeira, né? Hoje a gente não fala mais tanto em aposentadoria, porque a gente vê muitas pessoas que já estão resolvidas financeiramente, mas que continuam trabalhando. Então, aqui quando eu falo aposentadoria, eu quero dizer liberdade financeira. Imagina que os seus investimentos, o seu patrimônio, ele te gera uma renda que paga os seus custos fixos mensais, que você não precisa ali, não precisaria obrigatoriamente continuar trabalhando para poder pagar as suas despesas financeiras, né? Então, aí a gente começa a ter essa questão de trabalhar justamente por realmente para ter outros sonhos, né? Para alcançar outros objetivos. Mas aqui a ideia é que vocês estejam muito mais tranquilos financeiramente, tá? Nesse aspecto. Então, é extremamente importante que vocês se organizem dessa forma. E aí, para crescimento, vão ter uma série de outros ativos que vocês vão poder fazer de alocação, né? Então, hoje existem uma série de fundos de investimentos, ações, fundos imobiliários, né? Então, quando a gente aqui vai trabalhar toda essa parte de investimentos para mais longo prazo, aí é extremamente importante que a gente tenha diversificação e conhecimento do nosso perfil de risco. Porque, né, não é porque é para um longo prazo que a gente vai precisar correr muito risco nesses valores, né? Não é porque a gente tem tempo ali, muitas vezes, para uma possível recuperação de um ativo, de um ativo mais volátil, por exemplo, seja uma criptomoeda, seja uma ação na bolsa. Não necessariamente a gente vai fazer isso se não for do perfil de risco do cliente, né? Hoje, ainda mais com uma taxa Selic tão alta, existem uma série de boas opções de investimentos com risco muito, muito baixo. Um grande exemplo que eu sempre gosto de colocar para os clientes, e lembrando que a gente falou lá atrás sobre a proteção contra a inflação, né, que é uma das certezas que a gente tem, né, é que realmente nosso dinheiro ele vai ser corroído pela inflação, são os títulos públicos, né? Hoje o Tesouro Direto, ele nos traz excelentes opções de aplicações, pagando muitas vezes, por exemplo, IPCA mais 7, IPCA mais 7,5% ao ano, que são taxas extremamente altas para você ter um ganho real, que a gente fala acima da inflação, né, acima de 6, 7% ao ano. Extremamente positivo. Quando a gente olha muitos títulos bancários hoje, pagando acima de 15%, 16% ao ano, né? É claro que isso vai depender muito do momento em que vocês forem alocar, do momento de mercado, mas é extremamente importante ter essa diversificação em diversas classes de ativos, tá? E uma outra coisa que eu acho bem interessante aqui de conversar com vocês é sobre justamente a questão da quantidade de dinheiro, né? A gente ouve muitas vezes as pessoas falando que mas investir é só para rico, tem que ter muito dinheiro para investir, eu tenho pouco dinheiro, então não compensa, eu já tenho os meus imóveis ali, o valor que eu tenho na conta é um pouco menor, então deixa lá, né? Deixa na conta, deixa na poupança mesmo, né? Que não me dá dor de cabeça. Não façam isso, tá? Por quê? Não precisa ter muito dinheiro para começar. Alguns dos ativos que eu falei aqui para vocês agora, eles podem ser comprados a partir de R$10, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo que está bem ali alinhado ao mercado de vocês, né? Uma cota de fundo imobiliário, por exemplo. Hoje você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário que tem uma série de imóveis, né? Grandes galpões logísticos que estão alugados para grandes empresas com contratos longos, né? Ou grandes shoppings que têm ali uma visibilidade muito grande, empreendimentos comerciais nas melhores regiões, aqui, por exemplo, em São Paulo, na região da Faria Lima, né? Ali na Vila Olímpia. Então, você está comprando os melhores imóveis por um valor bem pequeno que muito provavelmente você não poderia comprar, né? Sozinho. Né? Poxa, como é que eu vou comprar um prédio na Faria Lima, né? Tem que ter muitos milhões para comprar um prédio na Faria Lima. E talvez se eu tivesse muitos milhões, eu nem ia querer comprar um prédio inteiro, né? Eu ia querer diversificar meus riscos ali. Então, com essas cotas, você pode ser um pequeno cotista do empreendimento e receber o mesmo proporcional de aluguel, referente ao quanto você é sócio. Então, você recebe por cota. Você vai receber o mesmo valor mensal ali por cota, tendo você uma cota ali de R$10
Ou quem tem, por exemplo, 1 milhão de cotas, 10 milhões de reais, vocês vão receber exatamente o mesmo valor proporcional, né? Então, é extremamente importante que vocês comecem. O importante é começar. E aí, eu sempre sugiro que vocês avaliem as opções, né? Hoje, a maior parte das corretoras não tem custo para abertura de conta, não tem custo de manutenção de conta, vocês conseguem investir realmente com valores muito pequenos. Então, é extremamente importante que vocês comecem, que deem esse start, tá? Que vai fazer ali toda a diferença no futuro de vocês. Muitas vezes a gente olha a diferença, pode parecer pouco, quando a gente olha no momento, né? Ah, se eu deixar na poupança, eu vou receber X reais esse mês, e se eu deixar num CDB, eu vou receber um pouquinho a mais. Mas esse juros sobre juros ao longo de 10, 15, 20 anos, porque aqui a gente está falando, né, de longo prazo, vai fazer uma diferença absurda, tá? Então, sempre se atentem bastante a isso. E não tem como falar de dinheiro, de finanças pessoais, de organização patrimonial, sem falar de gestão emocional, tá? Por quê? Muitas vezes o medo, a ansiedade, a euforia, ela faz com que a gente tome decisões precipitadas, né? Ou até decisões ruins. Então, poxa, quem aqui nunca passou um momento que estava ali num período de seca, digamos assim, de venda, abriu mão de uma comissão que, poxa, acho que talvez se eu tivesse segurado um pouquinho mais, o cliente ia pagar o valor, né? Eu não precisava ter aberto mão ali daquela comissão, mas muitas vezes por uma preocupação, por uma necessidade muito grande ali daquela comissão, então você acaba tomando decisões financeiras ruins. Por isso que a gestão emocional ela é tão importante quanto a organização financeira de vocês, tá? E para que o seu emocional, né, ele esteja equilibrado, é extremamente importante que toda a organização financeira que a gente falou antes esteja muito bem feita, porque isso vai te trazer tranquilidade emocional, né? Então você precisa ter ali em mente, de forma muito clara, tudo o que você quer, todos os seus objetivos. Então aqui uma dica que eu dou para vocês é de fato colocar no papel, né? Tenha metas claras. O que eu quero? O que eu quero daqui para frente, né? Então, quais são os meus objetivos realmente de fato? Anota, escreve no papel. Daqui 2 anos eu quero comprar uma casa, né? Daqui 3 anos eu quero trocar de carro. Eu quero fazer uma viagem internacional por ano, exemplo. Eu quero daqui 20 anos ter X mil reais de renda passiva. Então, você vai anotar tudo isso, você vai ter metas claras. Isso vai te trazer muita clareza, inclusive naquele momento lá atrás que a gente falou, quando entra aquela bolada, aquela comissão grande que a gente espera muitas vezes, que às vezes demora 1, 2, 3 anos para acontecer, né? Entrou aquele valor, quando você tem essas metas muito claras, você não vai se desviar dos seus objetivos, você sabe para que é aquele valor, né? E aí você já vai poder se organizar melhor para que ele aconteça. O segundo ponto, né, para a gestão emocional, como eu falei para vocês, é criar a reserva de emergência, né? Então, aí de pelo menos 6 a 12 meses das despesas fixas. Isso gera uma tranquilidade imensa. Então, sempre tem a sua reserva de emergência ali guardada, tá? Ana, eu já estou fazendo todos os meus investimentos, precisei consumir um pouquinho da minha reserva de emergência, mas eu tenho os outros investimentos ali. O que eu faço agora, quando entrarem novos recursos? Você vai sempre recompor a sua reserva de emergência, tá? Sempre recomponha a sua reserva de emergência para não precisar tirar daqueles valores que você tem investido muitas vezes para mais longo prazo, às vezes não é o melhor momento, ou às vezes você vai perder, né, uma boa oportunidade ali, tá num investimento muito bom, precisa resgatar, enfim, então sempre cuide essa questão, tá? Investir de forma contínua é outro ponto que traz muita tranquilidade emocional. Porque se você sabe que todo mês ou toda venda, né? Sempre que eu faço uma venda, eu consigo guardar uma partezinha daquele valor para frente. Então, ali o meu bolo, né, da aposentadoria, da liberdade financeira, ele está sempre crescendo. Isso traz muita tranquilidade também para, às vezes, um momento que você tenha de maior dificuldade, você pensa, poxa, não, mas eu estou fazendo tudo certo, as coisas estão andando, elas estão caminhando, estão crescendo, né? E é claro que num primeiro momento vocês talvez não enxerguem isso de uma forma tão clara, mas com o passar dos anos, e não é muito tempo, gente, coisa de 3 a 4 anos, vocês começam a ver
ali o efeito realmente dos juros compostos, que a gente fala, aquela bola de neve do bem, dos seus investimentos crescendo ali cada vez mais, e é muito gostoso vocês passarem por todo esse processo, né? Além disso, é extremamente importante vocês terem um profissional de confiança ao lado de vocês. E aqui também eu sempre gosto de exemplificar para os meus clientes, eu faço uma relação ali com o médico, né? Porque você vai no médico e se você não passar o seu diagnóstico, se você não falar onde está doendo, se você não falar quais são os seus problemas, literalmente as suas dores, o médico talvez não dê o melhor diagnóstico, né? Ele precisa saber o que você precisa, ele precisa saber quais são as suas necessidades para que ele possa cuidar de você da melhor forma possível e da forma correta, né? Trazendo aqui para vocês o exemplo do corretor de imóveis, né? Se a pessoa está procurando um apartamento, não te passar todas as informações ali ou buscar sozinho, muito provavelmente essa pessoa ela vai correr grandes riscos, né? Então, muitas vezes vai comprar um imóvel sem ter levantado toda a documentação, não vai saber ali o que tem no entorno daquele imóvel, informações realmente extremamente importantes. Então, aqui eu falo a mesma coisa, contem com um suporte profissional. Da mesma forma que o cliente precisa do corretor de imóveis para não correr esses riscos que eu comentei, é importante que vocês tenham suporte de um profissional especializado no mercado financeiro, tá? Um profissional que entenda vocês, que entenda o seu momento, que entenda os seus objetivos para correr junto ali com vocês, trazer realmente as estratégias mais adequadas para vocês e para o perfil de risco de vocês, para que vocês não coloquem tudo a perder muitas vezes, buscando ali o rendimento que vai dar uma rentabilidade maior no curto prazo, e aí você vai precisar desse valor no momento ruim, ou vai travar muito tempo o seu recurso. Então é importante entender, né? Porque o mercado financeiro é o mesmo para todo mundo, mas existem diversos investimentos e nenhuma carteira de investimentos é igual a outra, porque cada cliente é único. Cada cliente tem uma necessidade específica, um momento de vida específico, sonhos, objetivos, né? Seus prazos. Então, cada carteira de investimentos para cada cliente é única. Eu atendo mais ou menos hoje por volta de 70 famílias e cada carteira é diferente uma da outra, tá? Então, isso é extremamente importante que vocês tenham em mente, né, para poder construir, de fato, essa carteira para longo prazo, né? E quando a gente fala aqui de longo prazo, falando principalmente da profissão de vocês, né, a gente sabe que os corretores que têm mais sucesso, eles não pensam só na venda de hoje, né? Eles estão construindo uma marca, uma autoridade, uma segurança, relacionamento com seus clientes, né? Para muitas vezes fazer uma venda depois de 1, 2, 3 anos, a gente sabe como é. Então, é necessário ter uma visão de longo prazo para trilhar uma carreira de sucesso. Quando a gente fala dos investimentos, é a mesma coisa. Se você vive só do agora, está sempre correndo ali atrás do prejuízo, você vai trabalhar com muita ansiedade. E muitas vezes você vai deixar muitas coisas passarem, muitas oportunidades. Então, você precisa ser estratégico. Da mesma forma como você vai ser estratégico no seu trabalho, né? Então, você vai investir na imagem da tua imobiliária, na tua imagem pessoal, você vai investir, fazer anúncios, buscar crescimento pessoal, buscar cursos, né? Eu falo a mesma coisa para o seu patrimônio, para o seu crescimento financeiro, né? A aposentadoria do corretor de imóveis, ela só depende dele. A gente sabe que não tem CLT, não tem INSS, né? Então, para isso, você precisa ter os seus objetivos futuros muito bem definidos, né? E planos claros, como eu falei com vocês anteriormente, né? Deixa sempre tudo muito bem organizado. Por quê? Porque a independência financeira, ela não é algo que acontece do dia para a noite. Às vezes pode até acontecer, né? Fazer uma venda incrível e resolver ali a tua vida, né? A gente já viu isso. Mas a independência financeira, ela acontece tijolinho após tijolinho, é uma construção, né? Então, é extremamente importante que vocês tenham tudo muito bem definido e sigam ali. Um exemplo que eu gosto sempre de dar para os clientes, que é legal para que vocês façam também de forma prática, né? É quebrar as metas, né? Então, poxa, eu tenho uma meta muito grande lá na frente, daqui 20 anos, né? Mas está tão longe. Então, qual que é a meta principal que você vai colocar? Você vai quebrar ela. Anual, semestral, mensal, semanal, diária, se for necessário, né?
Para a questão de controle de custos, a gente sugere, inclusive, que você possa fazer um controle diário. Putz, eu não estou gastando muito, não está sobrando dinheiro, porque eu preciso reduzir meus gastos. Então, muitas vezes, a gente sugere que esse cliente ele olhe no dia a dia. Onde é que ele está gastando com supérfluos, com coisas que ele pode, né, reduzir ou até mesmo cancelar, para que sobre esse recurso a mais para os investimentos, pensando lá no longo prazo, né? E as metas de longo prazo a gente também vai olhar mais para frente. Aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo simples, né? Imagina que depois dos cálculos ali, é lógico que eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, mas esses cálculos vai depender do momento que você aplica, da taxa que está aplicado, da forma como você aplica, se é todo mês, se é anual ou não. Mas eu vou dar um exemplo básico aqui só para vocês terem uma ideia. Imagina que depois de todos os cálculos que você fez ali, você viu que você quer, tua meta é ter 20 mil reais de renda passiva daqui 20 anos. Então, daqui 20 anos, você quer ter um patrimônio que te gere 20 mil reais por mês de renda passiva. Todos os meses, sem corroer ali o patrimônio inicial. Então, aí a gente fez os cálculos e imaginou, por exemplo, que você precisa de 2,5 milhões investidos para ter esse valor com bastante segurança, né? E já pensando que esse valor vai ser corrigido pela inflação. Então, você precisa de mais ou menos 2,5 milhões ali. Falando assim, parece muito dinheiro, né? 2,5 milhões, meu Deus. Mas vamos quebrar essa meta. Se a gente quebrar essa meta, considerando que ainda vão ter os investimentos, que esse valor ele vai rendendo ao longo do tempo, você precisaria mais ou menos de um investimento de 100 a 110 mil reais ali por ano, tá? 110, 120 mil por ano. Vamos colocar 120 para facilitar essa conta. Vamos dizer que você precisa de 120 mil reais por ano, 10 mil reais por mês. Já ficou muito mais realista essa meta, não? Muito mais do que você falar em milhões de reais. Ficou muito mais realista. E pensa que cada valor que você vai investindo, ele vai trabalhando para você e ele vai crescendo. Então, quanto antes você começar, melhor. É por isso que eu falo aqui sempre que o tempo é o melhor aliado de quem investe. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro trabalhar para você, melhor. Claro, isso se você fizer bons investimentos, né? Boas alocações, atreladas realmente aos seus objetivos. E aqui eu quero deixar já acho que a gente está já caminhando para o final, né? Eu quero deixar uma mensagem para vocês no sentido de que a gente precisa começar hoje. Muitas vezes a gente espera o melhor momento, né? Mas a gente precisa começar hoje. Por quê? Cuidar da saúde financeira é cuidar da sua saúde mental, saúde física, da sua liberdade, né? É ter mais qualidade de vida, é ter mais possibilidades de escolha, é ter mais tranquilidade para atravessar os bons e os maus momentos do mercado, que a gente sabe que vai acontecer, né? E você não precisa fazer isso sozinho. Né? Ter um parceiro financeiro, assim como ter, né, o cliente ter um corretor de imóveis, é como ter um mapa, né, para uma jornada longa. Poupa tempo, te dá segurança, né, e aumenta muito as suas chances de sucesso. Então, é extremamente importante, né, que vocês tenham alguém de confiança que possa auxiliá-los. Então, se vocês, depois de tudo isso aqui que eu comentei, né, sentiram que, poxa, é o momento de começar, realmente eu vou olhar mais para isso, vou estruturar minha vida financeira, vou fazer as minhas metas, às vezes não sei por onde começar, né, porque realmente é difícil. Putz, Ana, qual que é a minha meta? Eu não sei. Como é que eu faço esse cálculo que você falou ali? Como é que eu chego nesses números, né? Os meus contatos estão aqui embaixo. Eu estou 100% à disposição para ajudar vocês nessa caminhada, estruturar isso, esclarecer qualquer dúvida do que eu falei aqui, porque afinal, 40 minutinhos para falar sobre planejamento financeiro realmente é super curto, né? A ideia foi trazer mais aqui dicas práticas para que vocês possam já usar no dia a dia ali e já ver diferença realmente em pouco tempo, tá? Mas eu quero me colocar 100% à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Meus contatos estão aí abaixo. Quero agradecer demais pela atenção de quem ficou até aqui, né? E desejar para vocês aí uma trajetória brilhante e sustentável. Amém, que bacana, Ana Paula. Que aula realmente que você deu aqui para a gente. Isso para o corretor é o que você falou, é planejamento, porque é um dia atrás do outro. Não só os corretores, mas todos os profissionais que dependem, né, de uma intermediação para ter o seu ganha-pão ali, então tem que se planejar.
Ana Paula, mais uma vez, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, quero agradecer pelo tempo que você passou aqui com a gente. Vou pedir para os nossos internautas que anotem os contatos aí da Ana Paula, em caso de dúvidas. Ela mesma já disse que dá para entrar em contato, que ela vai responder para vocês. Ana Paula, então, suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, sempre à disposição para ajudar. É um tema que eu gosto muito de falar e que eu sempre falo, né? Eu acho que isso devia ser tema de escola, né? Devia ser uma disciplina escolar, porque muitas vezes a gente sai aí nesse mundão, se torna adulto, começa a trabalhar e não sabe realmente como cuidar das finanças pessoais, que é extremamente importante, né, Simone? Porque isso acaba balizando todo o restante da nossa vida. Então, uma dica final aí que eu posso dar, primeiro agradecer demais pelo espaço, também me colocar à disposição para auxiliar, tirar qualquer dúvida, mas sempre pensem com muito carinho nas finanças pessoais de vocês, sempre se organizem, tira ali 5 minutinhos durante a semana para fazer, não requer muito trabalho, é coisa rápida, depois que você se organiza da primeira vez, 5 minutinhos ali por semana, você já está super bem organizado, tanto para cuidar do planejamento pessoal, como para cuidar dos investimentos também. Tá bom, então. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero que você volte aqui outras vezes e que você tenha gostado, assim como a gente gostou também. Então, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.